Com muito prazer, concedo a parte ao senador Eduardo Suplicy. Prezada senadora Ana Amélia, eu fiz questão de chegar hoje aqui no início da sessão da tarde porque tenho a expectativa de que o senador Demóstenes Torres deverá aqui usar da tribuna nesta tarde. Imagino que tudo aquilo que veio, que está publicado na imprensa nas últimas 2 semanas e, em especial, no último final de semana, inclusive, o leva à necessidade premente de explicar os fatos. Naquela tarde em que o senador Demóstenes Torres fez o pronunciamento, primeiro, dizendo que ele seria o primeiro a estar solicitando o esclarecimento cabal, completo de todos os fatos, que ele iria colaborar para que fosse realizado o esclarecimento, a apuração completa dos episódios. E tendo em conta que o senador Demóstenes Torres tem sido um dos mais veementes, aguerridos, assertivos, inquiridores aqui, seja daquelas autoridades que em algum momento foram chamados a dar explicações aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, em comissões parlamentares de inquérito ou as comissões regulares. Ele foi sempre um dos mais severos arguidores e também todos nós nos lembramos da maneira como tão incisivamente ele cobrou explicações daqueles que foram indicados para o Conselho Nacional de Justiça, assim como para os indicados aos superiores tribunais. Sempre o senador Demóstenes Torres, que tem grande conhecimento jurídico e, por isso, muito respeitado entre todos nós, ele nos surpreendeu, conforme Vossa Excelência e o senador Roberto Requião acaba de afirmar. E, então, tem razão, Vossa Excelência, se trata de uma situação difícil para nós. A nossa responsabilidade nos manda cobrar, mesmo com o sentimento que Vossa Excelência diz de tristeza, porque nós tínhamos no senador Demóstenes Torres uma pessoa que era por todos nós muito respeitada pela forma com que sempre cobrou a correção no trato da coisa pública por todos os agentes de governo em todos os níveis. E eu quero aqui transmitir como um colega do senador Demóstenes Torres que naquela tarde fui o primeiro a pedir o à parte após o seu pronunciamento, o que levou inúmeras pessoas a perguntarem, inclusive dentro do PT, mas como é que o senador Eduardo Suplicy faz uma ponderação desta natureza. O que eu disse naquele dia foi a expressão completa do meu sentimento, o mais sincero. E eu quero dizer ao senador Demóstenes Torres, com quem sempre tive uma relação de muita construção aqui dentro, se algum dia ocorrer comigo algum episódio que envolva a necessidade de esclarecimento completo, que seja ele a primeira pessoa a dizer a mim: senador Suplicy, vá à tribuna e explique tudo. E Vossa Excelência tem toda a razão, é direito constitucional do senador Demóstenes, antes que haja uma decisão sobre, até mesmo eventual decisão dele renunciar, que se colocou, ou de o seu partido expulsá-lo, ou o que seja, mas a primeira coisa, ou de ir ao Conselho de Ética, é que ele possa aqui dar explicações. Quando foram episódios relativos a outros senadores, eu fui o primeiro, fui um dos que sugeri, inclusive ao presidente José Sarney,
compareça ao Conselho de Ética e explique, ou aqui no plenário, todos os episódios que estão a exigir as explicações as mais completas. Então, eu quero congratular-me por Vossa Excelência por ter esta postura de aqui dizer ao senador Demóstenes Torres o seu direito à defesa está assegurado, queremos ouvi-lo, mas tudo que foi divulgado na imprensa, o relacionamento dele com o senhor João Cachoeira, para as mais diversas ações e formas de interferir em designações no governo federal, ali no Supremo Tribunal Federal, aqui no Senado Federal e ali no governo de Goiás. Estas coisas precisam ser esclarecidas. Então, meus cumprimentos, senadora Ana Amélia, por essa sua postura e seu pronunciamento. Caro senador Eduardo Suplicy, eu lhe agradeço muito a argumentação usada em relação ao direito inarredável que tem o senador e todo cidadão brasileiro, constitucionalmente, num país democrático, à sua defesa. O que aconteceu naquela tarde, quando 44 senadores manifestaram solidariedade, eu apenas levantei a questão da perplexidade com as informações, com aqueles 300 telefonemas trocados entre o senador Demóstenes e o Carlinhos Cachoeira, que é o líder do jogo ilegal. E, na verdade, naquele momento, nenhum de nós, senadores, tinha ideia do que viria na sequência em relação ao agravamento e à profundidade das denúncias que agora estão aflorando e que não envolvem apenas o senador Demóstenes Torres, é bom que se diga. Parlamentares de outros partidos também estão envolvidos nessa relação promíscua com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O Senado, o senador Eduardo Suplicy, deve dar o exemplo para toda a sociedade. E é exatamente isso que nós queremos aqui. É uma atitude republicana, de responsabilidade, respeitado o direito do senador à sua defesa. Se um representante do povo, se um parlamentar que é eleito para legislar e fiscalizar a aplicação das leis não respeitar essas leis, nosso país não irá nunca amadurecer como democracia, não irá nunca erradicar a cultura da impunidade, acobertado por fazer esses malfeitos cobertos ou por um mandato ou por um cargo titulado, seja no judiciário, seja no executivo. Nós temos que ser implacáveis com essas questões, sob pena de nós desmoralizarmos a própria instituição da qual fazemos parte. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que tomou a decisão correta, senador Paim, de abrir inquérito nesse rumoroso caso que envolve o nosso colega Demóstenes Torres, abrindo o inquérito, tem a responsabilidade gigante de corresponder à expectativa da sociedade brasileira, julgando adequadamente outro caso, também rumoroso, o chamado Mensalão. A relatoria do processo do Mensalão está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, o mesmo que autorizou a quebra do sigilo do senador Demóstenes. Se este processo não for julgado este ano, existe uma enorme probabilidade de arquivamento. Isso quer dizer, enorme possibilidade de reforço da impunidade, o que seria o pior dos mundos para o nosso país. Do mesmo Supremo Tribunal Federal, esperamos também o julgamento de uma ação indenizatória por perdas tarifárias da extinta Varig, dos 4 bilhões que a Varig pode receber do governo federal. Dos 4 bilhões que a Varig pode receber do governo federal com esta ação, parte desses recursos, senador Paulo Paim, pode recompor a perda dos aposentados e ex-funcionários da Varig. São mais de 8.000 famílias do Fundo Aeros de Previdência que vivem hoje de forma precária e esperam pela decisão há quase 6 anos. O caso está com a ministra Carmen Lúcia, relatora do processo de defasagem tarifária movida pela Varig, tema que Vossa Excelência, o senador Álvaro Dias e eu temos cuidado
tratado com muita atenção e prioridade. No encontro há um ano com a ministra, onde participamos juntos, foi garantida a prioridade desse julgamento. Mas, no entanto, senhoras e senhores senadores, não há notícia que esse processo tenha avançado no Judiciário. A demora está armando uma bomba relógio, pois o saldo do Fundo Aeros, que paga os benefícios dos aposentados, acaba agora em maio. Uma decisão sobre a indenização à Varig precisa ser tomada com urgência. Uma justiça lenta, todos nós sabemos, contribui também com um ambiente de impunidade. Para concluir este pronunciamento, senhoras e senhores senadores, gostaria de relatar uma experiência positiva que tive no final da semana passada, quando visitei o meu estado do Rio Grande do Sul, nos municípios de Nova Santa Rita, São Leopoldo, Camaquã e Canoas. É sempre gratificante ter o contato com as lideranças políticas e empresariais das cidades e tomar conhecimento do dia a dia do verdadeiro Brasil. Aquele Brasil que trabalha, olhando para que as lideranças cumpram a sua missão de responsabilidade. Na região metropolitana de Porto Alegre, falei na reunião almoço da Câmara da Indústria, Comércio e Serviço do município, em Canoas, um polo industrial importante, que tem a 4ª maior população do estado gaúcho e trabalha para a melhoria da mobilidade urbana. Em parceria com o setor privado, o governo municipal pretende desenvolver projetos de melhorias na BR-116, principal rodovia da região, e qualificar o transporte público. Uma comissão especializada trabalha, por exemplo, no projeto de rebaixamento da linha do Transurb, importante meio de transporte para milhares de moradores. O que gostaria de destacar, senador Paulo Paim, Vossa Excelência conhece Canoas porque fez a sua vida sindical em Canoas, é que este município tem uma pauta especial para o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, mas projetos que visam a qualidade de vida acabam ficando no papel, ou atrasando o andamento por conta da burocracia. São os casos de projetos que necessitam de licença ambiental. É uma precaução mais do que legítima, mas que, mesmo sendo respeitada, não deve ser motivo de atraso ou problemas para a realização das obras necessárias para o seu desenvolvimento. Como vemos, senhoras e senhores senadores, o crescimento econômico, assim como a base da nossa sociedade, também precisa de instituições, não só fortes, sérias e respeitadas, mas também ágeis e eficientes. Muito obrigada, senador Paulo.